Bolsas caindo, bancos quebrando, inflação no mundo, guerras. É tanta notícia chegando até você que você deve estar maluco da cabeça ou maluca da cabeça, né? Seja você um assessor, uma assessora, um gerente de banco ou mesmo um investidor, uma investidora que tem dúvidas e não conhece aí essas situações extremas do mercado financeiro. Pensando nisso, a gente está trazendo aqui a primeira edição de 2023 do Café Advisor, né? Que é um programa que a gente costuma trazer exclusivamente para os nossos mentorados, mas estamos agora abrindo aqui ao público para você estar informado, informada e não se desesperar, podendo auxiliar melhor o seu investidor, a sua investidora, tá legal? Então roda a vinheta e hoje a gente tem um convidado especial para falar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o nosso Café Advisor, primeira edição do ano. Um programa para informar você, nosso mentorado FAP, e hoje especialmente vamos trazer aqui informação para todos os nossos seguidores, todo mundo que acompanha o nosso Instagram, todos os nossos alunos, enfim, pessoas que nos acompanham para trazer aqui esclarecimentos acerca de um assunto que está assombrando assessores, gerentes, investidores aí no mercado financeiro, tá? A ideia aqui desse bate-papo, pessoal, é realmente deixá-los mais tranquilos e informados para não saírem seguindo qualquer notícia, qualquer tipo de fake news, tá? Nosso propósito aqui com esse programa é esse. E para me ajudar a trazer informações técnicas e simples para vocês aqui na medida do possível, eu trouxe ninguém menos do que o Oswaldo Meirelles, que é um profissional CFP, especialista em investimentos, trabalho com ele há muitos anos, um cara sensacional, especialista alta renda, já trabalhou em várias instituições financeiras, além de ser um candidato CFA Level 1. Tá? Então, Oswaldão, muito obrigado aí pela sua presença. Uma boa noite para você, né? Que estamos gravando aqui esse programa hoje à noite, né? Nessa terça-feira à noite. Com certeza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. E hoje, Rô, eu coloquei aqui minha camiseta do Lehman Brothers, porque acho que tem um significado grande aqui para o tema que a gente vai tratar, né, recentemente, aí, com os acontecimentos do mercado, né, de macroeconomia principalmente. E vamos lá, vamos conduzir aqui da melhor forma para conseguir auxiliar o pessoal. E olha que interessante, pessoal. O Oswaldão realmente, né, tá com essa camiseta do Lehman Brothers. No primeiro dia que chegou essa notícia para mim, eu já lembrei de você na hora dessa camiseta. Direto, o Oswaldão vai dar aula, vai dar alguma mentoria, ele coloca aí essa camiseta do Lehman Brothers, uma figura. E, gente, antes de falar, né, dos últimos acontecimentos, acho que vale aqui uma recapitulação do que aconteceu esse ano. Não sei se você está minimamente antenado ou não, mas deveria. Lembra o que aconteceu no comecinho de janeiro agora, de 2022, de 2023, aqui no Brasil? Os títulos de renda fixa, por exemplo, títulos públicos adquiridos no mercado secundário, títulos de renda fixa privada como debêntures, CRI, CRA, enfim, eles passaram a ser obrigatoriamente marcados a preço de mercado, né? A marcação a mercado, apressamento de ativos, né? Que a gente conhece aí das certificações, por exemplo. E isso acabou até deixando os clientes um pouco assustados, alguns acharam que tinham perdido dinheiro, a gente estava com um juro um pouco desfavorável, né, para aquele momento ali quando a gente vai consultar a marcação. Tanto profissionais do mercado quanto clientes, investidores acabaram ficando um pouco desconfortáveis, mesmo com tantos avisos de corretoras e bancos ali na internet. Mas o que isso tem a ver com o que aconteceu recentemente, né? Com o Silicon Valley Bank. A gente nem falou aqui ainda sobre do que se trata, mas vocês já devem imaginar porque é o título aqui do nosso vídeo, né? Como o próprio nome diz, pessoal, é um banco que financia, ele é um banco que financia empresas do Vale do Silício, né? Ele atende essas empresas, ele tem relacionamento com essas empresas do Vale do Silício. São empresas de tecnologia, startups, um banco que já cresceu aí, teve mais de 200 bilhões de dólares, me corrija se eu estiver enganado, Oswaldo, em depósitos e cresceu muito rápido aí nos últimos anos, enfim, sempre captando de empresas do setor de tecnologia e também de fundos, por exemplo, de venture capital, tá? Bom, grande parte dos ativos, né, para conectar com o que a gente falou na marcação, eles estavam sendo contabilizados como se fosse uma marcação na curva, né, que seria, eles estão ali praticamente deixando o título ser levado até o vencimento. E assim, quando eles precisaram se desfazer de algumas posições para honrar algumas obrigações que eles tinham financeiras ali, eles precisaram realizar prejuízo, porque esses títulos estavam sendo marcados de uma forma incorreta, né, perto do que estava acontecendo de fato ali no momento, na marcação a mercado. Então, eu gostaria até, Oswaldão, que você desse uma palhinha para nós aqui, você que é um cara que está muito antenado no cenário internacional e tem muito mais profundidade do que eu nesse tema,
Por que eles estavam marcando? Eles são obrigados a marcar mercado? Eles não são obrigados a marcar mercado lá nos Estados Unidos? Como funciona essa questão, Oswaldo? Pô, legal, Rodrigo. Vamos lá, vamos tratar sobre alguns pontos que você comentou, que eu acho super importante, né? Realmente o Silicon Valley Bank, ele é um banco que ele acaba captando muito, principalmente de fintechs e startups ali do Vale do Silício. Então, logo após a crise de 2020, que o mundo todo passou, a gente teve um crescimento muito grande na questão de depósitos de curto prazo nesse banco, né? Muito puxado também pelos estímulos monetários, né, do próprio governo americano e também a recuperação em V da economia, né? Então, as startups realmente foram as que mais se despontaram aí. Quem não lembra ali o ano de 2020, acho que as big techs ali cresceram muito, Amazon, Netflix, Apple, enfim. E esse tipo de cenário fez com que os depósitos à vista, né, de curto prazo, como eu comentei, subissem muito ali dentro do Silicon Valley Bank. O Silicon Valley Bank, para quem não conhece, ele é um banco já tradicional, a gente pode dizer, ele é um banco antigo, ele não é uma startup como a gente conhece. Ele é um banco que já tem uma história de mais de 40 anos, e com todo esse depósito de curto prazo em mãos, e naquele cenário de 2020, 2021, com a taxa de juros lá dos Estados Unidos ainda na casa de 0 a 0,25 que eles trabalhavam, ele se viu num momento de conseguir investir esses títulos, né? Na verdade, ele quis receber um pouco mais de juros em cima desse montante, né? E aí o que eles fizeram? Eles acabaram comprando MBS, que a gente chama, né? São títulos de hipoteca, né? Os Mortgage Backed Securities. E títulos de hipoteca realmente são títulos de mais longo prazo, acima de 30, 35 anos de vencimento. E aí, de 2022 para cá, né, do ano passado, aí, mais ou menos, precisamente, né, do segundo semestre de 2022 para agora, né, março de 2023, a taxa de juros lá nos Estados Unidos subiu muito, né, subiu aí na velocidade mais rápida desde os anos 80, né, que já é observado na história, e isso fez com que todos esses investimentos que eles tinham em mortgage-backed securities, né, que são esses ativos de longo prazo de hipotecas, sofresse marcação a mercado negativa. Então, é aquela velha marcação a mercado que a gente conhece muito bem nos títulos de crédito privado, tesouro direto aqui do Brasil. E eles se viram na posição de ter que vender a maior parte desses títulos para poder honrar saques. Tá? Só dando um passo atrás disso, Rodrigo, que eu acho importante a gente comentar, eles tiveram que vender isso a qualquer preço, porque na semana anterior ali à crise, ali a toda aquela corrida bancária que existiu, eles soltaram o balanço deles do último trimestre do ano, já mostrando um prejuízo, né? Se não me falha a memória, um prejuízo ali próximo de 9 bi de dólares, então um valor bem relevante, exatamente já com a marcação a mercado negativa desses títulos, e isso fez com que já levantasse um sinal de alerta no mercado. Logo após esse anúncio desse prejuízo, eles fizeram, assim, coisa de 2, 3 dias depois, eles fizeram um anúncio de uma captação no mercado, né, através de emissão de equities, né, de emissão de ações, ou seja, eles fizeram uma nova rodada aí, né, ou tentaram fazer pelo menos, né, uma nova rodada de emissão de ações, e para poder captar o mercado e talvez se reestruturar ali em algum sentido. Isso foi um tiro no pé, tá? Foi isso que basicamente levou a corrida bancária do Silicon Valley Bank, porque o mercado olhou para isso e falou: ó, o cara está tendo prejuízo, ainda tem alguns ativos, ainda tem a maior parte dos ativos, ou uma boa parte dos ativos do balanço, nesse vencimento de longo prazo, e eles tiveram realmente que. E aí, eles mandando esse sinal confuso para o mercado, fizeram essa emissão de ações, ou tentaram fazer, eles acabaram assim, basicamente deram um recado para o mercado, falaram: ó, a gente não está tão bem, talvez a gente está meio ruim aqui, está precisando se reestruturar. E isso foi o suficiente, Rodrigo, para que o mercado todo já começasse a panicar e fizesse essa corrida bancária atrás de saques, o que acarretou que o Silicon Valley Bank teve que vender mais ativos ali de longo prazo com prejuízo, e aí acarretou, obviamente, na quebra, na insolvência do banco, né, que acabou não tendo recursos ali para honrar com os compromissos de curto prazo. A boa notícia de tudo isso, Rodrigo, é que o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele agiu muito rápido.
É, Então, tudo isso antes de aconteceu. segunda-feira já tava meio que em panos quentes, né, o negócio. Já tava, tipo, resolvido, entre aspas, né? Exato, exatamente. Tudo isso aconteceu de quinta para sexta-feira, e no domingo o Federal Reserve, né, o governo americano, ele já anunciou que já estava resgatando ali o Silicon Valley Bank e falando que ia pagar todos os clientes, ninguém ia ficar sem receber o dinheiro, mesmo se fosse valores acima do FDIC cobrisse, né? O FDIC, para quem não conhece, é o FGC americano, então ele tem a Legal. mesma garantia ali de 250 mil Sim, dólares legal. por CPF, né, ou por CNPJ ali de empresas também, que tem contas. E esse anúncio já fez com que o buraco não fosse tão fundo, né? Vamos dizer dessa forma, usando um E é português bem engraçado, claro. né, Oswaldão, porque como ele captava de empresas, provavelmente provavelmente não, né? Na prática, esses depósitos eram muito maiores do que 250 mil dólares, né? Com certeza, com certeza. A maioria dos bancos, e principalmente startups que tinham dinheiro lá, era na casa de milhões e até bi, dependendo aí do tamanho da empresa, tá? Aquela velha história, ninguém encara, nada derruba o Fed, né? Os caras imprimem mesmo e socorrem mesmo. Exato. No fim, quem faz preço é o Fed, né? Não tem jeito. Ele entrando aí para resgatar realmente deu uma acalmada no mercado, evitando que isso se espalhasse para uma crise sistêmica, né? Uma crise que afetasse outras empresas, diversos bancos e fintechs, etc., né? Como foi em 2008, então acho que eles aprenderam alguma coisa lá, né? E evitando com que isso acontecesse, fez com que a queda, né? Logo na segunda-feira ali, após esse final de semana, essa agenda aí que a gente comentou, fosse razoavelmente baixa, né? Perto do estrago que foi a queda do Silicon Valley Bank. Legal. Quer dizer, legal não, né? Menos mal, né? Que eles conseguiram atuar Menos e eles mal, têm condições de fazer isso. com É, certeza, com certeza. na sua opinião, Oswaldo, você acha que foi sei lá, um trade errado que os caras fizeram? Porque, pô, eles compraram um título super longo, esperando o quê? Que fosse se manter, ou que fosse ter uma leve apreciação nesse título? Claro que a gente não sabe o que passava na cabeça deles, né? Mas o que você arriscaria de palpite? Porque nós, como Bom, profissionais de vamos. mercado financeiro, sempre que a gente fala com o cliente, por exemplo, pô, o cara vai comprar um título IPCA+, um título pré, a gente sempre fala, olha, o ideal é que você considere a possibilidade de levar até o vencimento. Podemos sair antecipadamente, se tiver uma oportunidade, sim, né? Mas se você sair num momento ruim, você pode ter um prejuízo, né? Você pode ter o deságio, né? O deságio, o desconto, né? No valor do preço É unitário verdade. do título. Você acha que eu estou Não, sendo duro em falar isso, ou pode ser que os caras tenham sido realmente, sei lá, ingênuos, talvez, em querer comprar um papel tão longo para um dinheiro que seria de um depósito, como se fosse um CDB, né? Como se estivesse colocando um CDB do banco, né? De um bancão, por exemplo. sim, sim, com certeza. Rodrigo, assim, existe uma zona cinzenta aí nesse tema, porque assim, quando uma empresa ela compra um ativo de renda fixa, principalmente, ela pode classificar no balanço dela esse ativo de duas formas: disponível para venda ou held to maturity, que eles falam, né, que é segurar até o vencimento. Tá? Então, a maior parte desses ativos que foram vendidos com prejuízo, eles estavam ali classificados como held to maturity. Então, eles tinham sim o objetivo de segurar para o vencimento esses ativos. Eles não tinham o objetivo de vender isso antes do prazo. E aí, o que acontece com essas duas diferenças de classificação? Quando eles classificam como segurar para o vencimento, que eles compram um ativo e classificam dessa forma, eles não são obrigados a marcar esse ativo eles não são obrigados a marcar esse ativo a mercado. Eles podem marcar esse ativo na curva. Inclusive, eles fazem isso. Tá? Então, todo esse prejuízo aí não estava sendo contabilizado no ativo do Silicon Valley Bank nesse período de alta de juros lá dos Estados Unidos. Né? Exatamente porque eles não tinham objetivo de vender antes do prazo. Isso é errado? Não. Tá? Isso inclusive é um padrão contábil internacional esse, tá? Então eles não fizeram nada de errado nesse ponto. A questão que eu acho que talvez eles tenham errado o time é realmente a questão do anúncio de reestruturação. Não foi nem um anúncio de reestruturação, mas foi um anúncio de captação através de ações, né? Logo após ter anunciado aí a questão desse prejuízo, né? Nesse último balanço divulgado, e teve uma outra variável, que foi a quebra de um outro banco, Silvergate, é o Silvergate Bank,
que ele quebrou assim coisa de 10 dias antes de toda essa história que a gente está falando. E o Silvergate Bank, ele é um banco que ele tem alguma coisa relacionada ali um pouco mais forte em criptoativos, em empresas de blockchain, etc. Essas empresas que operam nesse mercado mais digital mesmo. Então, meio que foi um conjunto de tudo isso que acabou acarretando aí nessa corrida bancária que a gente está comentando. Agora, eu acho que sim, dependendo do grau ali que a gente for olhar, assim, tudo isso que a gente está falando agora são as informações que a gente tem até o momento, né? Isso tudo pode aparecer algumas coisas novas depois de tudo isso, mas até um certo nível a gente pode aceitar que as operações não eram de alto risco, porque afinal de contas eram ativos de housing lá, né, que é a questão de mortgages, etc., que são ativos considerados conservadores. Eles não investiram, o que eu quero dizer aqui é que eles não investiram em nada assim de baixo rating de crédito e etc., com alto risco de quebra ou de default. Entendeu? Foi realmente essa questão aí um pouco mais macro e esses mixed times aí que influenciaram nesse resultado que a gente está enfrentando agora. Entendi. Então não chegou a ser um trade raro. Talvez faltou um pouco de noção de que poder, de previsão, né? De projeção, talvez, né? De previsibilidade no mercado. Pode ser, Rodrigo, mas e aí eu acho que dá até para a gente incluir um outro tema aqui, que é a questão do ano de 2021. O ano de 2021, assim, os Estados Unidos já estava com uma inflação alta, muito mais alta do que o normal, não só os Estados Unidos, o mundo inteiro, Europa, Brasil também se encontra nisso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais de Brasil, se você quiser. E, e assim, o Federal Reserve, né, o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele tinha aquela conversa de, pô, a inflação é transitória, etc, tá tudo bem, não vamos subir juros que não vai precisar, as coisas vão se regularizar naturalmente. Assim, isso nunca existiu na história. Então, eu acredito que o Federal Reserve tem errado um pouco na mão nesse discurso, tá? Tentando manter ali a todo custo a economia pujante, a economia aquecida, né, sem criar nenhum alarde. Então, ele acabou jogando para frente esse problema e agora está precisando domar um bicho muito maior do que ele poderia ter domado talvez um ano antes ou começado um ano antes. Talvez hoje a gente já estaria no outro cenário ali no mercado norte-americano. Então acho que teve um ponto crucial aí da velocidade ou do reconhecimento do Federal Reserve para a inflação ali no ano de 2021, principalmente, depois de todos aqueles estímulos de 2020, todo mundo conhece a história. E assim, se eu fosse chutar, assim, eu não chutaria que foi eu falo até de chutar, porque a gente não tem ainda todas as informações, mas eu não falaria que seria uma má gestão do banco. Tá? Até por sinal, o Federal Reserve fazendo esse tipo de resgate, ele mostra que ele está comprometido, né, com certeza, né, em manter a economia aquecida e não deixar a crise virar uma crise em todo o mercado, né, financeiro, e isso faz com que, né, na verdade, os bancos eles se mantenham ali um pouco mais conservadores, ali para moderados, mantenham a diligência na gestão de ativos deles, para que isso não acarrete em mais quebras e eventuais, a crise de 2008 lá atrás, que foi realmente algo surreal, algo estrondoso. Então você já respondeu minha próxima pergunta aqui. Então não chega a ter uma relação muito parecida com o que aconteceu em 2008, na sua opinião. Acho que não, viu, Rodrigo? Assim, lá em 2008 a gente tinha realmente. Tem algumas coisas parecidas, né? O pessoal pode até falar, tinha tudo a ver com housing, mortgages, hipotecas, etc. E realmente essa coincidência aí ela acaba casando, mas eu acredito que não, que o banco não estava alavancado, né? Ele realmente sofreu aí com a situação macroeconômica de inflação e subida de juros na marcação ao mercado dos títulos que ele tinha. Então ele não estava operando acima da capacidade que ele poderia estar operando. Então, assim, ele realmente teve diligência quanto a isso. Eu tenho muito cuidado para fazer questionamento e até crítica, né, a situações como essa, porque eu até escutei esses dias, estava falando sobre Americanas, esqueci o nome da Vivian Lee, estava comentando sobre os fundos de crédito privado, sobre Americanas, num podcast, né?
E eu não lembro quem falou no podcast, mas enfim, falaram, pô, engenheiro de obra feita, de obra pronta é muito fácil, né? Tipo, como assim? Os caras estavam expostos em Americanas, né? Pô, era um puta papel bacana e AAA, recomendado por várias casas, bancos super conservadores, não só fundos, né? Não só assets, mas fundos super conservadores expostos em bancos. Eu sei que eu estou misturando aqui com Americanas, mas você vai entender onde eu quero chegar. Com certeza. E aí a minha percepção, como tentando, né, vestir a capa do investidor leigo e até como assessor mesmo, né? Não sou um especialista em crédito, em curva de juros, etc. Mas eu olhando daqui, eu fico pensando, poxa, mas eles são um banco, cara. Eles são um banco, eles estavam tomando um papel. Esses papéis são totalmente pré, são híbridos. Você tem conhecimento? Eu confesso que eu não pesquisei. Não, vamos lá. Os papéis dos Estados Unidos, a maior parte deles, eu diria de 80 a 90% deles são pré-fixados. Tá? Por Tá. isso que uma alta dos juros aí acaba criando realmente uma marcação a mercado negativa em vários setores e todo mundo está investindo nisso. A taxa de juros dos Estados Unidos realmente impacta muito lá os títulos, porque a maioria deles são pré-fixados. Porque, cara, eu fiquei pensando, até se eles comprassem bonds, T-bonds, né? As treasuries de 10 anos, T-notes, na verdade, né? Que são as treasuries de 10 anos, até esse daí seria marcado negativo, né? Se a gente for pensar Sim, na seria. taxa que eles tinham ali em 2020, ou 21 que seja, para agora, que a gente tem cada vez mais uma curva de juros um pouco estressada, em razão de todo o cenário macro que a gente está vivendo no mundo, pandemia, depois guerra, enfim, tudo que acabou influenciando aí. Pô, será que não foi, assim, totalmente, de novo, né? Não tô querendo falar que eu faria melhor, dizer que eu faria melhor, né? Cada um tem a sua realidade ali. Mas será que eles não tomaram muito risco, cara, de comprar um papel tão longo, pré-fixado, em um momento em que a gente estava vivendo tanta incerteza, tanta novidade, né? Por exemplo, a pandemia foi a primeira depois de não sei quantos anos, né? Acho que a última foi a. Me fugiu agora o nome da última grande pandemia que a gente teve. E de crise financeira, pô, 2008 teve o subprime, não tá tão longe assim. Então, sei lá, pode ser. Não estou querendo ser engenheiro de obra pronta aqui, mas é questionável ou não, Oswaldo. Será que eu tô sendo muito cruel ou muito ingênuo aqui em querer dizer isso? Porque os caras são banco. Os caras têm noção de que se o preço sobe, o juro cai. Até a gente tem, né, essa noção aqui, como assessores de investimento, né? Sim, sim. Você falou um ponto crucial, que é o vencimento, né? Você comentou, a primeira pergunta que você fez é referente a se eles tivessem posicionado em Treasury de 10 anos, TIPS, né, que é aqueles atrelados à inflação, se eles também não sofreriam marcação ao mercado. Sim, eles sofreriam marcação ao mercado, só que seriam menor, né? Seria uma proporção menor, porque o vencimento do título de 10 anos, o risco dele é menor do que um título de 30, 35 anos, como é o caso de hipotecas. Então, realmente dá para a gente entender, assim, dá para a gente entender, não, na verdade, assim, o que o Silicon Valley fez, a gente não tem esse dado ainda de quando eles compraram esses títulos, se realmente já estava nesse cenário inflacionário ou não, mas pelo que eu entendi ali, até o momento, as informações que nós tivemos é que na recuperação da economia americana em 2020 mesmo, que já teve esse aumento muito considerável nos depósitos de curto prazo ali do banco. Então, provavelmente, tá? Isso é um achismo meu. Eles compraram esses títulos ali mais ou menos em 2020, começo de 2021 no máximo, onde a inflação ainda não estava alta nos Estados Unidos, inclusive ela estava super baixa. A gente ainda tinha estímulos do governo americano para exatamente incentivar ali consumo, serviços, etc., para incentivar a inflação e manter a economia, né, aquecida ali até um certo ponto e não parar. Então, é A engraçado isso, marolinha, porque né? A inflação marolinha do Fed. a inflação marolinha. Então, assim, pelo que eu entendo, né, acompanhando todos esses dados, eu acredito que os ativos que eles adquiriram ali de hipotecas, etc., a gente estava falando de uma inflação ali na casa de 1,5% a 2%. E aí, depois que deu essa disparada aí, chegou a bater 9% ali em 2021, que eles acabaram sofrendo, porque teve alta de juros, enfim, tudo isso que a gente falou. E é engraçado a gente falar isso, porque quando a gente olha para trás, tudo parece muito óbvio, mas lá em 2020 estava todo mundo reduzindo juros, até aqui no Brasil mesmo, a gente chegou a 2% de juros, uma taxa nunca antes vista aqui no Brasil,
Algumas pessoas questionam, falam que foi muito, foi exagerado tudo, mas questionam hoje, né? Mas agora, quando a gente estava lá na crista da onda lá da questão da pandemia, com a economia toda fechada, todos aqueles recessos, e a gente não tinha ideia do que poderia acontecer ali depois que reabrisse, junto com os estímulos, e o que poderia acontecer com a inflação, ou se as coisas voltariam somente ao normal. E acabou, né, sobressaindo essa questão, principalmente inflacionária no mundo. Não sei se estou sendo muito duro aqui, Oswaldão, mas vamos pensar junto, né? O negócio do banco é dinheiro, né? E o que ele faz com o dinheiro? Ele pega o dinheiro emprestado aqui, quando a gente aplica no CDB, por exemplo, e pode emprestar na outra ponta. Ou ele pega, né, no Brasil aqui, pega em algum ativo de lastro imobiliário e financia imóveis, né? E claro, essas dívidas são longas, essas dívidas têm ali a taxa pré-fixada, né? Por exemplo, ali a gente fala um juro de tantos por cento ao mês ou de tantos por cento ao ano. Mas imagino, né? Imagino não, né? Com certeza a gente tem padrões mínimos ali de liquidez que ele deve ter para curto prazo para honrar com essas dívidas. Aí eu fico até, de novo, né? Não querendo ser engenheiro de obra pronta, mas eu fico pensando o seguinte: até nós, né, que somos réis assessores de investimento ou um gestor, um consultor, enfim, seu cliente vira para você e fala, olha, cara, eu posso me alongar até tantos por cento ali, sei lá, eu posso manter 30% da minha carteira para 5 anos e preciso ter pelo menos, sei lá, 30% em liquidez. E aí você acaba se empolgando com alguma taxa que pode parecer estar atrativa no mercado e acaba alongando demais essa dívida. Na hora que o cliente precisa resgatar, ele toma um deságio porque você foi imprudente. Né? Não sei se eu estou viajando na maionese, porque é outro contexto, mas talvez o racional não seja tão diferente assim. A gente está falando de um banco, ele tomou dinheiro numa ponta, emprestou dinheiro na outra ponta, e para honrar com as dívidas dele, para honrar com as coisas que ele tem, com os saques, inclusive dos clientes ali, né? Que foi o que gerou aí a corrida bancária, ele precisaria se desfazer de alguns papéis que talvez estivesse aliás, que no caso do SVB valiam menos do que a marcação na curva ali sugeria, que é o Held to Maturity que você comentou. Eu não quero gerar polêmica aqui não, tá, Oswaldão? Mas é só uma, uma, Entendi. uma uma pergunta que vai ficar na minha mente até eu encontrar essa resposta. Não, com certeza, Rodrigo. Não, e assim, faz super sentido o que você falou. E assim, se a gente fosse voltar para o básico, como é que um banco opera? Como é que um banco ganha dinheiro? Assim, a grosso modo, o banco é o que você falou basicamente. Ele pega dinheiro ali a curto prazo do cliente, que investiu ali no CDB, deixou na poupança, alguma coisa nesse sentido, e ele empresta, ele faz financiamento imobiliário, ele faz financiamento de carro, ele acaba emprestando esse dinheiro para uma outra pessoa, né, a um prazo um pouco mais longo, e acaba ganhando ali, lógico, é o que a gente chama de spread bancário, né, os juros em cima de todo esse Todo esse risco que financiamento ele aí que ele corre, né? acabou, de todo esse risco que ele está tomando na frente. Então, basicamente, a gente pode assumir que um banco ele opera dessa forma. Então, assim, se você pegar qualquer balanço de banco no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, todos os bancos eles são, entre aspas, alavancados. Eles operam alavancados, porque eles fazem toda essa operação, né? Eles têm dinheiro de curto prazo e eles emprestam dinheiro a longo prazo. Então, se hoje aqui no Brasil, tá, trazendo aqui para nossa realidade, tivesse uma corrida bancária para algum banco, não sei qual banco vai quebrar, um banco grande aí, tradicional, vamos dizer aí qualquer nome, um dos quatro grandes aí, Bradesco, Santander, Itaú, tiver algum tipo de especulação, algum tipo de sinal de que ele tá mal das pernas, né, entre aspas, a gente pode ver sim uma grande quantidade de clientes correndo para sacar dinheiro e isso vai fazer com que o banco ele possa ficar insolvente. Então ele vai ter que vender ativos ali de longo prazo que ele pode estar na carteira, que a estratégia dele não era vender esses, mas ele pode precisar disso para honrar com os compromissos de curto prazo. Então, Rodrigo, respondendo sua pergunta, é natural, tá, com que o banco ele opere dessa forma, tá, pegando dinheiro no curto prazo e emprestando no longo prazo. É assim toda a história da humanidade. Entendi. De certa forma ele emprestou também, ele emprestaria para uma pessoa física, né? Pode ser que eu tenha até sido cruel demais. Ele não emprestou para uma física, ele comprou papéis ali, outras dívidas, né? Que ele comprou, como se ele estivesse comprando um CCI, né? Um certificado de crédito imobiliário, né? Que seria aquele que a gente Exato. assina e empresta para o banco, é verdade. Eu acho que eu fui meio duro com eles aqui, mas realmente, mas é que totalmente pré, né? Se você colocar toda a grande curto prazo em algo muito pré, assim, é complicado o cara ter que liquidar essa operação a mercado, né? Não, com certeza, o Desperta risco essa é dúvida na alto. gente.
A E gente tem um aí, risco alto, e aí. pode falar, desculpa. Não, não, eu só ia falar, e trazendo um pouquinho aqui para a questão de investimentos, né? A gente vê como assim, os títulos de longo prazo, por exemplo, você pega um título do Tesouro 2050, 2055, vê lá um título e compra com um título com uma taxa boa, vamos dizer assim, um IPCA mais 5, IPCA mais 6, que é o que está rodando aqui no Brasil ultimamente, com todo esse aumento de risco fiscal e etc. São excelentes títulos, óbvios. Se você conseguir segurar isso até o vencimento, você vai ter um retorno de mais de 200, 300% tranquilamente. Mas você tem o risco aí no meio do caminho, né, de poder usar esse dinheiro e não sacar no melhor momento, e você vai sofrer a marcação ao mercado, né? Quando a gente fala de títulos mais longos, a cada 1%, basicamente, assim, a grosso modo, que sobe da taxa de juros, ele sobe aquele 1% vezes o vencimento dele. Então, a gente pega um título de 30 anos, é, assim, Vezes fazendo uma 30, conta né? rápida É um aqui, ponto percentual vezes seria 30. vezes 30, então cairia assim, subir 1% a taxa de juros, o título do Tesouro cairia 30%. Sabe? Então é mais ou menos essa conta aí, a grosso modo, que a gente costuma falar. Verdade. E você acha que tem risco, tudo isso que está acontecendo, traz algum risco para nós aqui nos bancos brasileiros? Como que você enxerga isso, Oswaldo? Então, Rodrigo, assim, logo quando saiu a notícia lá do Silicon Valley, teve bastante especulação, sim, falando de bancos brasileiros, principalmente bancos digitais e corretoras, etc., falando que tinham dinheiro lá, tinham patrimônio, que poderiam ter algum tipo de risco, né, que poderia respingar aqui no sistema financeiro brasileiro. Agora, a gente tem dois pontos aqui importantes. O primeiro é que logo após ali dessa semana, desse período que a gente falou, os próprios bancos brasileiros e corretoras soltaram notas aí oficiais falando que não tinham posições relevantes no banco, no Silicon Valley Bank. Então, eram posições aí em ativos e valores também de depósitos que não impactariam caso tivesse realmente um problema no balanço deles. E o segundo ponto é que teve a atuação rápida do Fed, né? Então, o Federal Reserve já correndo para resgatar todas essas contas de pessoas jurídicas e pessoas físicas lá dentro do Silicon Valley, a gente acabou que mitigou esse risco, né? Então, se o cara tinha US$ 1 milhão, ou por exemplo, o banco digital tinha US$ 1 milhão lá depositado, ao invés de ele receber só 250, que era a garantia ali do FDIC, que é o FGC dos Estados Unidos, ele receberia o valor total de US$ 1 milhão garantido lá pelo governo americano. Então, isso daí mitigou muito esse risco de cauda que a gente chama, né? Que é os riscos secundários, né? Os riscos secundários desse impacto da quebra do Silicon Valley. Entendi. Então, em linhas gerais, a gente não tem um motivo para se preocupar muito aqui no Brasil. É só monitorar o cenário e claro, né, não sair indicando qualquer papel para o nosso cliente, é, não, nunca fazer uma recomendação sem ter uma validação da área de research, da instituição onde você trabalha. Acho que são aquelas dicas mais paroquiais mesmo, né, cara? Porque a gente vê taxa, às vezes tem cliente que fala, pô, vai tá taxa alta, tal, quero comprar, vamos colocar mais. Aí você fala, olha, se fosse só pela taxa, né, cara, você não precisaria de um assessor, você não precisaria de um profissional te atendendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com os papéis. Isso, claro, tô me referindo ao banco, não estou dizendo que o banco é ruim, nada disso, nem tenho conhecimento sobre esse banco com profundidade, mas qualquer investimento que a gente recomenda para o nosso cliente, a gente tem que tomar cuidado com essa marcação, né? Marcação a Com mercados. certeza. Não, com certeza. E você comentou da questão de gestão de carteira, atendimento ao cliente, etc. Por isso que é muito importante a gente fazer a recomendação, olhando ali, principalmente para o perfil dele, os objetivos, né, de prazo, principalmente, o horizonte de investimento que ele pretende guardar. Então, separar ali os valores para aposentadoria, realmente colocar ali o que ele pode segurar para eventual crise acontecer, porque ninguém sabe quando que vai ser a próxima crise, e ninguém sabe, principalmente, o motivo da próxima crise, qual que vai ser. E eu costumo, assim, na história econômica global, a gente costuma ouvir a frase que nenhuma crise é igual a outra. Então, sempre tem alguma coisa que alguém não está olhando e sai bem desse lugar que ninguém espera que aconteça alguma coisa. Sim. Bom, sensacional, Oswaldão. Te agradeço aí pelas considerações. Esse foi o nosso Café Advisor, trazendo para vocês aqui notícias, informações, né, explicações, esclarecimentos sobre dúvidas que assombram o nosso cliente, nos assombram também.
e às vezes a gente pega ali o emocional do investidor e acaba trazendo e fica travado, enfim. Nada melhor do que trazer alguém igual o Oswaldo aqui para esclarecer isso para a gente. Obrigadão, viu, Oswaldo? Obrigado você, Rodrigo, pelo espaço. Eu espero que tenha agregado aí bastante com nossos alunos, nossos mentorados e todo mundo do mercado e que a gente possa fazer mais encontros nesse modelo aqui nas próximas semanas e ocasiões aí que aconteçam. Isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, a gente está disponibilizando aqui para todos. Deixa um like, compartilha com algum colega seu, algum amigo do banco, da corretora que você tem, que você acredita que possa ser ajudado por esse conteúdo. E acompanhe a gente aí nos próximos meses. Teremos aí a nova versão da turma da mentoria FAP, Formação Advisor Pro, com meu amigo aqui, Oswaldo Meirelles. Valeu, galera.